Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Nós estamos nessas plataformas todas. Eu vou pedir para você para nos seguir lá no Spotify e também no YouTube. E também agora você consegue ativar o sininho de notificação no Spotify. Então você vai ser notificado toda vez que a gente lançar um novo episódio aqui do nosso canal Aprender e Empreender. É um canal do grupo Fisio Ortopedia, onde a gente busca trazer vários assuntos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, como todos os nossos convidados. Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo médico, que é sempre bom e sempre interessante, eu acho, a gente ter vários pontos de vista dos profissionais de saúde para que a gente possa enriquecer ainda mais o trabalho do fisioterapeuta, o dia a dia do fisioterapeuta. Eu vou apresentar agora o meu convidado. O meu convidado ele é médico pela USP, ele é especialista em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Ele é muito legal porque é muito legal o trabalho dele, porque além de médico, além de cirurgião, ele também se preocupou e se dispôs a criar um evento e um podcast para ajudar médicos, profissionais de saúde, a melhorarem o seu consultório. Então, ele criou um evento, O Consultório, que eu estou esperando aqui a próxima data para poder participar, que eu achei muito legal, mas nunca participei. Infelizmente veio a pandemia e parou tudo. E também do podcast O Consultório, que é muito legal, recomendo para todo mundo. E que, lógico, que no fim do nosso podcast aqui, o meu convidado vai poder falar suas redes, como encontrá-lo e como seguir e como entender seguir esse podcast e seguir esse evento. Meu convidado de hoje é o médico Dr. Daniel Kruglenski. É assim mesmo que fala, Daniel? Assim mesmo, velho. Parabéns, falou muito bem. Obrigado pelo convite, viu? Uma honra estar aqui, uma honra mesmo. Já quero aproveitar e te parabenizar. Para vocês que estão ouvindo, eu conheço o Hélio há muito tempo. A gente não tem uma amizade forte, mas eu conheço o Hélio desde o tempo em que ele era meio que funcionário contratado de uma clínica grande, trabalhando como fisioterapeuta ali nos períodos de contrato dele, e eu vi todo esse crescimento do Hélio, todo o investimento que ele fez na própria carreira e agora desmembrando, ajudando os outros fisioterapeutas e outros profissionais de saúde também a empreender. Então, parabéns, Hélio, é muito legal o seu trabalho nas redes sociais, seu trabalho nos podcasts e o seu trabalho também na clínica, que é um crescimento muito legal de ver aí nesses últimos anos. Eu ia falar quantos anos mais ou menos, mas também não quero ficar entregando que a gente já está velho. Não tem jeito, o tempo passa. Muito legal aqui a gente receber um médico aqui no nosso podcast, né? Trazer esse ponto de vista do consultório. Médicos são realmente desafiados aí no dia a dia com um consultório e cada vez mais, né? Com a necessidade de cada vez mais habilidades, né? Então, eu vou começar aqui a nossa conversa, Daniel, que é uma conversa bem descontraída, tá? E os profissionais de saúde, como fisioterapeutas, médicos, nós somos treinados para lidar com doenças e com tratamentos, né? Então, falaram para a gente assim, ó, tem esse problema, a solução é isso. Tem essa questão, o caminho é por aqui, né? E sobre as perspectivas mais variadas, né? Os caras falam, não, a anatomia disso é isso, a fisiologia disso é isso, a histologia disso é isso. E não falaram pra gente que isso vinha dentro de uma pessoa, né? Não falaram pra gente, ó, vai ter um cara, esse cara vai estar feliz ou triste, esse cara vai estar fragilizado, essa mulher vai estar assim, vai estar assado, vai chorar na sua frente, né? Então, assim, e pessoas com uma infinidade de variações, contexto sociocultural, comportamental. E aí, Daniel? Como é que sai da faculdade para atender paciente e aí, de repente, aparece uma coisa que ninguém falou que tinha? Sim. É muito legal você descrever todos esses desafios que aparecem para a gente. E eu fui lembrando, e eu acho que esse é um sentimento em comum a todos os profissionais liberais, do sentimento de solidão
e daquela pergunta, o que eu faço agora? Que é aquele sentimento quando você se forma, acabou lá a faculdade, você pode até ter um braço do seu trabalho que já veio meio na onda ali, você começou um estágio e tal, mas assim, tem um momento, e eu senti muito isso na minha carreira, que eu não dependia mais da residência, eu já não tinha mais o estágio de residência, eu saí, cheguei na minha casa e falei, cara, o que eu faço da minha vida agora? Né? Como que eu atuo como profissional? Então, acho que todo profissional que atua na área de saúde, na verdade, todo profissional liberal tem esse sentimento de o que eu faço agora, e é um sentimento que é um sentimento de liberdade, mas também é um sentimento de solidão. E eu acho que esse é o momento onde a gente começa a empreender. Então, para você que está ouvindo a gente, se você é um profissional de saúde, um profissional liberal, você é um empreendedor. Então, esse é o momento do empreendedorismo. Fala, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Então, esse é o primeiro desafio. E tem o desafio também do relacionamento com as pessoas, né? Que é o que você disse. A gente entende patologia, a gente tem diagnóstico e conduta, mas nós falarmos a conduta é uma coisa, o paciente aceitar isso e também a gente adaptar a conduta para cada paciente é algo diferente que a gente aprende com o tempo. Então, esses desafios, eles são muito legais. E se a gente encara isso como... E na verdade, eu estou falando do jeito que eu encaro cada desafio que eu tenho no consultório, que eu não sei se o esporte me trouxe isso, mas esses desafios eu encaro de uma maneira muito legal, sabe assim? Eu encaro de uma maneira... Quando eu estou fora da zona de conforto, eu sinto que eu vou crescer. Então, ao invés de me abalar muito, me move, sabe? Eu falo, cara, eu preciso entender o que eu vou fazer com esse paciente aqui. Ou o que eu vou fazer com a minha vida agora. Então, qual é o passo que eu vou tomar? Putz, mas será que esse passo vai ser muito doloroso? Não, mas vale a pena, porque eu quero chegar ali. Então, é meio filosófico aqui esse começo de conversa, mas eu acho que é o que todo mundo passou, né? Eu acho que você passou por isso, eu passo por isso todo dia. Claro, claro. Muito legal. E realmente, assim, abrir um consultório, né, a gente imagine, né, um profissional, né, dia a dia movimentado de um consultório, mas você foi contratado para um consultório, como todo mundo aqui, você trabalha no hospital, você faz só aquele papel, né? E você está habituado com aquele trabalho de, tipo, ter uma conduta traçada, você segue aquela conduta e você você faz realmente um papel técnico do profissional de saúde, né? E, de repente, você fala assim, pô, vou abrir uma clínica e aí começam a se misturar os papéis, né? Porque você está no consultório atendendo um paciente, fazendo o seu papel técnico, tendo que ter habilidades, soft skills, mas também é o gestor da clínica. Você escuta um barulho esquisito do lado de fora do consultório e fala assim, aconteceu alguma coisa. Você já não tem só a visão de médico ou de profissional de saúde ou de fisioterapeuta, você está olhando para o todo. Então, Daniel, como é que você faz no seu consultório, no seu negócio? A questão tem até uma licença poética, né? Detalhes são sempre coisas pequenas. E a única pessoa que está liberada de falar de pequenos detalhes é o Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. Porque detalhes, né? Detalhes pequenos é um pleonasmo, na verdade. Detalhes são pequenos. Quais são esses detalhes para os quais você se atenta na jornada do seu paciente dentro do seu consultório? Como é que você lida com isso? O que você desenvolveu ao longo do... Me conta um pouco desse crescimento, né? Que você chega lá, o que eu preciso de um consultório? Uma mesa, uma cadeira, uma poltrona para paciente, uma mesa de exame, uma maca. Aí você começa a entender que não é só isso, você começa a mexer nos detalhes. Conta para nós aí um pouquinho disso. Legal a sua pergunta, e é uma pergunta que nós posso levar 10 horas respondendo aqui. Primeiro eu vou fazer uma resposta mais geral e depois eu vou fazer uma resposta mais pessoal. Todo negócio, ele tem 3 fases. A primeira fase é uma fase que é o caos. É o caos. Por que eu falo que é o caos? Porque você vai fazer tudo. Você vai ser a sua secretária, você vai ser o seu RH, você vai ser o seu financeiro, a sua contabilidade, você vai ser a pessoa que atende o paciente e que faz diversas funções. Então, todo negócio, inicialmente, ele parece ser um caos, e ele é um caos mesmo. E você precisa gerenciar cada coisa que acontece nesse começo. Numa segunda fase, você já começa a incluir pessoas e dividir tarefas. Mas ainda é caos. Ainda é caos. Essa segunda fase, eu acho que a segunda fase é onde a maioria das pessoas se encontram. O consultório, ele parece muito como, ou uma clínica de fisioterapia, ele parece muito como uma empresa familiar. Você tem algumas pessoas ali, mas cada pessoa tem múltiplas funções. Então também é caos. Você não consegue delegar de olhos fechados diversas áreas para as pessoas
em separado. Então, isso é algo que acontece, sim, eu acho que é o mais comum, né? Muitas clínicas, elas se estabilizam nesse ponto, onde algumas pessoas fazem vários papéis. Um passo seguinte para um crescimento, e a gente já está falando de algo muito maior, seria contratar pessoas com mais responsabilidades para cuidar de certas áreas, ou para cuidarem de certas áreas, e aí sim você começa a tirar um pouco do peso das microdecisões. Porque isso que você está me falando são microdecisões, né? Existem as macrodecisões e as microdecisões. As microdecisões são as coisas do dia a dia que, quando começam a chegar muito sobre você, isso começa a pesar e tirar um pouco da sua alegria até de trabalhar naquilo. Você estudou, você quer trazer o melhor para o seu paciente, mas você tem que ficar se preocupando com o barulho que está fazendo fora, o ar-condicionado que está pingando, o banheiro que está sem papel higiênico, ou o manobrista de estacionamento que bateu o carro do seu paciente. Isso começa a tirar um pouco da alegria do seu dia a dia. Então, o que eu acho que é interessante, e aí eu já vou entrar um pouco na minha resposta pessoal, é você entender aonde você se encontra. Né? Isso para você poder entender se você já tem condições de dar um próximo passo para trazer mais gente, porque às vezes financeiramente não tem essa condição, mas é sempre bom fazer essa reanálise aí a cada tempo. Então, entender onde você está, entender que o crescimento de uma clínica ou de um consultório, ele não é igual um crescimento de um prédio, que tem uma planta e o engenheiro vai lá e fala, não, é assim que cresce. Ele não é, ele é um crescimento de um corpo, que ele vai precisar se adaptar. Então, às vezes, e aí eu acho que vocês sabem melhor do que eu, para cada paciente, você vai fortalecer uma área, você vai focar em algo para poder equilibrar esse crescimento. E o consultório, ele é assim também. Cada um que está ouvindo a gente, vai precisar olhar para o seu crescimento, para o seu consultório, para a sua carreira, e entender aonde que precisa agir para poder crescer e se é esse momento. Mas é importante essa autoanálise. E essa autoanálise antes, e eu falei um pouco da ação, né, do que a gente deve fazer, mas antes da ação, é entender aquilo que a gente quer. Né? E por isso que eu falei que eu vou entrar no meu pessoal. Você sabe, eu nunca sonhei em ter um lugar com o meu nome. Assim, nunca foi o meu sonho ter uma clínica com o meu nome estampado. Então, assim, eu tenho meu diploma onde eu atendo em 3 lugares, eu atendo em um hospital em 2 lugares, o hospital tem uma sede no Morumbi, outra sede em Perdizes, eu atendo nos 2 lugares, atendo num outro consultório de um colega meu, um grande amigo meu. Mas eu nunca tive esse sonho de ter só o meu lugar. Eu não sei se, assim, pensando retrospectivamente, eu não sei se eu já tive esse sonho, talvez até tenha tido, mas colocando os prós e contras e fazendo essa análise do trabalho que isso ia me dar e da alegria que isso ia me dar, eu optei por fazer esse crescimento sem essa dependência de ter um lugar onde eu arcasse com todas as responsabilidades e com toda essa força de trabalho. Então, assim, e meu consultório foi indo muito bem, né? Então, assim, e onde eu atendo, meus pacientes, eles são muito bem atendidos. Eu sinto que tem a minha cara. Talvez se não tivesse o meu jeito, eu já teria mudado e investido em algo só meu. Que é algo que eu penso eventualmente, mas é que tem muito a minha cara. Então eu penso, sair de um lugar que tem a minha cara, onde eu não tenho a responsabilidade de cuidar, de gerenciar micro coisas, de gerenciar os funcionários que estão lá, de gerenciar meu papel higiênico, gerenciar a contabilidade do aluguel de sala para outros médicos. Se eu não preciso disso e se eu estou feliz do jeito que eu estou, eu decidi que eu não ia investir para esse lado. Embora eu possa, né? O meu movimento ele é grande, eu tenho muito paciente, eu acho que o consultório ele já se concretizou, já tem indicação dos próprios pacientes, o negócio já virou, sabe? Mas eu estou muito feliz onde eu estou, então por isso eu decidi que tá bom, tá estável, estou feliz assim, e óbvio que eu sempre faço essa reanálise, né? Eu falo sobre isso, porque eu faço muito disso, e nos prós e contras eu acho que vale a pena manter do jeito que tá. Mas então acho que o recado que fica é assim, o que você realmente quer para você, porque não é todo mundo que vai querer ter uma clínica de fisioterapia, que dá trabalho também, mas tem muita gente que vai querer. E aí acho que vale a pena você entender onde você está, saber se você pode dar um próximo passo e como que você pode dar esse próximo passo. Algo muito interessante é se espelhar em alguém, conversar com as pessoas que já fizeram o que você quer fazer, então entender se tem alguém que é feliz no modelo que você imaginaria e perguntar para a pessoa, você é feliz e quais são as dores disso, para você entender se vale a pena, porque a gente nas mídias a gente só vê a colheita do negócio, né? A gente só vê o palco, a gente não vê os bastidores. Exatamente. Então, não sei se eu divaguei um pouco na resposta, mas eu quis pegar um pouquinho de cada coisa. Então, basicamente é isso. Eu nem lembro direito, eu nem lembro direito da pergunta, mas da minha vida pessoal, então é isso. Assim, teria condições de ter um consultório hoje com o meu nome, assim, até financeiramente eu já fiz essa conta, eu tenho as condições, o consultório não daria prejuízo, daria lucro, ele vai bem porque eu tenho o que preciso, os pacientes estão lá, mas eu não preciso, né? Emocionalmente eu sinto que eu estou feliz,
financeiramente algo que ele é sólido hoje, ele se mantém. Então, eu penso que seria colocar uma dor de cabeça a mais na minha vida. E a gente tem, cara, eu não sei se todo mundo é assim, tá? Mas eu sei que quem empreende é assim. A gente vive no limite de estar estressado, assim. Então, a gente está bem, mas para a gente se estressar, basta alguma coisa acontecer em um dos pratos que a gente está equilibrando aí. Seja família, lazer, trabalho. Então, eu sinto que eu consigo equilibrar legal e eu tento não mexer muito nesses pratos, porque eu sinto que está tudo bem. Né? Então, assim, para colocar um novo prato, eu me questiono muito, vale a pena esse novo prato? Qual vai ser o ônus que vai vir junto com esse bônus? E então, por várias vezes, isso tem a ver com evento também, com podcast também, por várias vezes eu deixo de colocar um novo prato, ou deixo até de empurrar um prato que está rodando ali no automático, porque ele ia me tirar a paz que eu estou vivendo no momento. E eu acho que eu tento sempre equilibrar essa paz de espírito aí. Certo. Eu acho também realmente que a mudança ela vem do desconforto, né? E o desconforto é que a gente chama de dor, né? E a gente fala de dor, o profissional de saúde fala de dor e é dor de verdade, né? Mas é uma palavra recorrente, né? A mudança, no meu caso, por exemplo, né? Trazendo até o meu depoimento, vem do desconforto. Eu vou trazer para você aqui alguns desconfortos que eu tinha, né? Então, eu trabalhava numa clínica grande de São Paulo, que é a maior ainda, acho que, de São Paulo, na área que eu atuo, e onde eu tenho grandes amigos e continuo com ótima relação com eles, né? A gente tem que saber entrar e tem que saber sair dos lugares. Acho que isso é uma habilidade importante, né? Nos dias de hoje, num mercado tão competitivo, você deixar sua reputação, mesmo em momentos que você tem que romper e sair, uma reputação legal. É que, por exemplo, eu percebia que, sendo fisioterapeuta, estando num ambiente médico, num ambiente de profissionais, onde os donos eram médicos, né? Toda vez que eu ia atrás de um recurso para ter uma estrutura melhor para o meu paciente, para ter uma coisa mais moderna, adequada, mais alinhada com o que há de mais tecnológico, quando eu levava isso, aquilo era visto como um trambolho. Eu falei assim, porra, Hélio, puta trambolho isso aí, né? Puta coisa, né? E aí, uma vez eu discuti saudavelmente com um colega médico, falando assim, poxa, você tem que olhar para as coisas que eu trago para você com o olhar de um fisioterapeuta. Porque se você mostrar para mim um artroscópio, para mim é um trambolho, porque não serve para nada para mim. Eu não vejo valor no artroscópio. Por quê? Porque eu não faço artroscopia. Tô nem aí para artroscopia, entendeu? Eu tenho um olhar para o meu trabalho e você tem que olhar para as coisas que eu estou te falando pelo meu olhar. Então, isso era uma coisa que era desconfortável. Então, está até no meu site lá. Então, assim, o centro das nossas atenções, do nosso investimento, dos nossos recursos, do nosso estudo é a fisioterapia musculoesquelética. Então, eu não quero ser eu não quero que o meu trabalho seja uma coisa coadjuvante. Eu quero isso no centro das atenções, com a melhor tecnologia, com o melhor recurso, com o melhor estudo e concentrado para que aquilo receba energia de verdade, né? Outra coisa que me incomodava muito era que a gente atendia, fisioterapeutas atendem em espaços abertos, né? Médicos atendem em consultório, fechado, geralmente. Em alguns casos específicos, o médico atende em lugares abertos, por exemplo, numa UTI, onde tem tudo aberto, você está vendo um paciente num leito, tem outros pacientes em outros leitos, mas isso também está mudando, né? Isso me incomodava um pouco, porque muitas vezes a gente tinha que receber pacientes de primeira vez, sentados na maca, conversando com a gente, num puta barulho e movimento em volta, e a gente não tinha aquele momento, por exemplo, onde o paciente pudesse abrir seu coração e falar para ele assim, ó, pô, tá muito difícil minha vida, tem essa questão, tem essa questão, tem essa outra. E o paciente não conseguia, eu também não conseguia tirar o melhor do meu atendimento, da visão daquele paciente do cenário, dos fatores contextuais daquele paciente. Então, eu queria fisioterapia do meu jeito, com o meu toque. Um paciente para cada fisioterapeuta, um fisioterapeuta para cada paciente, por 1 hora e 20 de atendimento, aquela coisa personalizada, onde sempre a mesma pessoa vai te ver, sempre a mesma pessoa vai te acompanhar, vai te chamar pelo nome e sabe tudo o que está acontecendo com você. Então, eu acho que... É o incômodo que te moveu. O incômodo que te move. E você vê, às vezes não é nem a parte técnica, a parte de relacionamentos. E você foi falando, eu operei a pubis. Eu jogava muito futebol na faculdade, tive uma pubalgia, eu operei o pubis. Não é agradável você fazer gelo no pubis numa sala com um monte de gente. Exato, exato. Então, assim, eu tô pensando, tô fazendo um relato pessoal que você falou sobre
esse cenário de cuidado de guerra, né? Então tem 10, 15 pessoas deitadas uma do lado da outra, o fisioterapeuta ali ajudando, tentando ajudar, mas assim, quando é uma região um pouquinho mais delicada de se expor, como a pubis, é um negócio que não é tão agradável você fazer um gelo ali do lado de alguém, você pode se expor, né? Então é interessante. E você vê que o incômodo, às vezes o incômodo ele é no relacionamento interpessoal. E realmente é uma habilidade, né, Leo? Você sair mantendo as portas abertas, sem queimar a sua reputação, de um jeito elegante, mas ainda assim expondo os motivos, né? Porque você está fazendo isso. Mas é muito legal. E olhar, você sabe que olhar para esse desconforto é algo difícil, né? As pessoas, a gente tem uma conhecida que ela fala que tem muita gente que leva a vida Zeca Pagodinho, né? Que é deixa a vida me levar, vai indo. E vai indo, e acaba indo na onda, e em todas as profissões, ou na maioria das profissões, isso acaba acontecendo, até no direito. A pessoa começa a fazer um estágio, vai vendo quando vê 10 anos depois, está trabalhando num negócio que ela nem sonhava, mas que ela foi indo. E na nossa profissão acontece muito isso, né? Na profissão médica acontece muito isso, na fisioterapia acontece muito isso. Então, esse olhar para o desconforto, acho que se você chega em casa e está muito infeliz, isso é muito recorrente, porque o trabalho é trabalho, né? Trabalho não é lazer, não é hobby. Então, assim, não existe um trabalho que você está 100% do tempo feliz. Você vai estar um pouco incomodado com outra coisa, os relacionamentos são difíceis e tal. Mas se isso está pegando muito para você, está tirando seu sono de uma maneira muito constante, é hora de você parar e pensar, será que eu não preciso sair daqui? Será que eu não preciso dar um próximo passo ou fazer alguma coisa, né? E foi o que você fez, partindo do incômodo. Então, muito legal esse relato. No Instagram você vai ver a frase assim, né? Faça apenas o que você gosta e você não precisar trabalhar um dia na sua vida, né? Agora, como você falou de Instagram e dos bastidores, nos bastidores a frase muda um pouco. Faça apenas trabalhe com o que você gosta e deixe de gostar do que você gosta. É isso aí. É isso aí, porque olha, é o trabalho, a gente tem que tentar ajustar da melhor maneira possível. E também acho que uma coisa importantíssima de se dizer, eu não sei se os pacientes ouvem isso, mas assim, quando começa a influenciar o resultado, ou o seu atendimento para o paciente, isso pega muito também, né? Então, o que você falou, você estava incomodado de precisar atender algumas pessoas ao mesmo tempo, num lugar aberto, e você queria um negócio muito mais individualizado, e provavelmente você sentou, fez as contas, investiu, apostou, né? Disse não para algumas coisas, disse sim para outras coisas e vamos embora. Abrir mão de algumas coisas é a dor de toda escolha, né? Você sempre que escolhe um caminho para a direita, você abre mão do caminho da esquerda. Quando você escolhe uma namorada, você abre mão da ex-namorada. Não tem jeito, não tem como. Não tem jeito. Você pode até seguir com as duas, mas vai dar confusão. Exato. Quando eu era preceptor do Hospital das Clínicas, da cirurgia do aparelho digestivo, e o professor titular, na época, o professor Ivan, eu fui chamado para ajudar uma equipe no Einstein. E o professor Ivan, eu falei para ele queria que eu continuasse no segundo ano de preceptoria. Eu falei, olha, professor, eu fui chamado para uma equipe no hospital que eu quero muito trabalhar, e então eu vou seguir esse caminho e vou deixar para uma outra pessoa ser o preceptor e tal. E ele ficou chateado na época, mas ele me disse uma frase muito legal. Ele falou, Daniel, então faça da sua escolha a melhor escolha. Assim, o importante é a gente tentar fazer que a nossa escolha seja a melhor escolha, porque sempre vai ter prós e contras. E aí eu mergulhei de cabeça e fiz da minha escolha a melhor escolha. Sim, é isso aí. Você sempre vai ter que escolher. Algumas vezes a sua escolha é uma aposta e você vai ter que fazer essa sua escolha ser a melhor escolha mesmo, porque às vezes, depois que você escolheu, também não tem como voltar atrás, né? Tem que tomar cuidado com escolhas suicidas, com apostas suicidas. Então, antes de você fazer essa escolha, só pela paixão ou por um incômodo, converse com alguém que já fez essa escolha antes. Certamente, quem está ouvindo aqui, você tem alguém em que você se espelha. Dá uma conversada com a pessoa, fala da sua situação atual, olha, eu tô assim, eu tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Só para você ver que se não é muita loucura. E eu tenho certeza que todo mundo que empreende, né, ele recebe com muita alegria, ou com muita... Fica feliz de ajudar alguém que tá no que você estava há 10 anos, ou 5 anos, ou 2 anos. É muito legal quando alguém procura e fala, pô, Daniel, eu tô com essa dificuldade no consultório, eu tô pensando em fazer tal coisa. Isso é muito legal, muito gratificante para a gente poder ajudar nesse sentido. Sim, total, muito legal isso. E, bom, voltando para o consultório, né? Hoje em dia, né? Se espera do profissional. Primeiro que ninguém entra no consultório sem saber quem você é, né? Todo mundo já entra, já vasculhou tua vida, virou do avesso, viu que faculdade, em que especialidade, já viu o vídeo teu, como é que você fala, sabe a tua voz, sabe tudo já.
Então, assim, não existe mais essa surpresa. Ô, Daniel, não sabia quem era você. Hoje as pessoas sabem, né? Puxaram tua ficha Sim. inteira lá. E não se espera mais do profissional a parte técnica. É lógico que isso está embutido, mas virou uma commodity, né? Então, assim, se você é um cirurgião do aparelho digestivo, eu sei que você sabe tirar uma vesícula, sabe fazer o teu trabalho. Então, assim, isso quase não é mais discutido. E nunca as habilidades não técnicas, né, as chamadas soft skills, elas tiveram tão em voga, né, e foram tão valorizadas como hoje, né? E qual a sua opinião sobre isso? A parte técnica, ela realmente virou uma obrigação e não se fala mais nisso, e a gente agora está numa era onde o cliente está olhando para todo um lado comportamental, comunicação. Como é que você vê isso, Daniel? Interessante essa pergunta. Nos dias atuais, o bem mais precioso de cada um é o tempo. As pessoas não têm tempo para nada. E agora uma outra afirmação. Cada vez mais a internet tem coisas certas, né? O Google cada vez mais é mais assertivo e as coisas estão lá, o YouTube. Então, assim, as pessoas não querem perder tempo e as pessoas têm uma disponibilidade de informações corretas muito grande. Então, ela se pergunta, por que que eu vou fazer fisioterapia com Hélio se eu posso olhar no YouTube 10 movimentos que eu posso fazer para ter o meu abdômen trincado ou meu ombro que dói, 10 exercícios com elásticos com elástico que eu posso fazer para melhorar meu torcicolo. Por que que eu vou no Hélio? Então, essa é a parte técnica que já é esperado da pessoa que você saiba. As pessoas não vão, não, mas antigamente existia uma. Eu vou reformular. A gente vive na era do conhecimento. O conhecimento, a informação está aí para todo mundo. Antigamente, o médico, o fisioterapeuta era detentor da informação. Isso. Hoje ninguém detém informação. Sim. Hoje todo mundo tem informação. Então, eu lembro até na época de residência, tinha uma equipe de cirurgia eu não vou citar exatamente a especialidade, mas assim, que quando a gente entrava para operar com eles, eu era interno e instrumental, eu era residente, eles operavam em cima do campo cirúrgico, não era por vídeo. Então, e eles operavam todos fechando o campo cirúrgico e eu não conseguia ver o que eles estavam fazendo. E eu falava para meus amigos, cara, eu entrei na cirurgia para ajudar, eles pedem o instrumento, eles não deixam eu ver o que eles estão fazendo. Eles falam, não, porque esse ponto que eles fazem é um segredo deles. Sabe, assim, é um negócio meio absurdo, isso não é residência. Assim, e assim, você entende? Hoje não tem mais isso. As cirurgias são por vídeo. Hoje, qualquer cirurgia que eu quiser aprender por vídeo, eu ponho no YouTube, tem algum vídeo dessa cirurgia. A informação está aí para todo mundo. Então, a informação não é mais diferencial. Tem gente que opera bem, tem gente que opera mal, então acho que é válida a indicação. Então, assim, se você vai indicar alguém na área médica, cirurgião, pergunte para um anestesista que está lá no centro cirúrgico que sabe. Ele vai falar, não, pode ir nesse cara ou não vai nesse cara. E na fisioterapia também talvez tenha a mesma coisa em relação à melhora da pessoa, à entrega do profissional. Então, assim, talvez tenha um pouco relacionado à parte técnica, mas muito mais do que a parte técnica, assim, por que que vale a pena eu passar com o Hélio e não olhar no YouTube? Por que que vale a pena eu passar com o Daniel e não olhar no YouTube? E aí tem a ver realmente com o lado humano da coisa, né? Porque se a gente é um robô pode nos substituir, né? Então, assim, e aí o lado humano tem a ver com realmente a empatia e a autoridade, né? Então, o que a gente quer trazer na consulta hoje, a gente precisa ser um guia para esse paciente. Então, assim, nem que o guia seja para falar, olha, os vídeos certos que você pode ver no YouTube são esses aqui, ó, pode olhar esses aqui, olha lá meu canal, ou olha o canal de tal pessoa. Então, assim, o que a gente faz, a gente orienta a pessoa. É claro que a gente tem expertise, né? Então, assim, muito provavelmente a gente sabe mais do que o que está na internet, né? Isso se a gente não estiver falando de doenças raras, porque às vezes com coisas raras na internet, quem tem a doença sabe mais que o médico, mas a empatia e o jeito de você guiar através da sua experiência, dizendo para o paciente que o melhor caminho é X, Y, Z, isso a internet não tem. E se a gente não faz o papel de guia, o paciente não se conecta. E aí o guia seria a mistura de uma empatia com um pouco de autoridade. Você precisa mostrar que você se importa com o que o paciente está trazendo para você, mas também não dá para você só se importar com o que o paciente tem e não mostrar para ele que você sabe aquele caminho que é o mais correto. E você não pode pesar a mão para nenhum dos lados. Você pesa a mão para qualquer um dos lados, você perde a conexão. Eu não sei se você quer que eu aprofunde isso, mas eu vou aprofundar aqui. Então, pode aprofundar, vambora. É um exemplo que eu uso nas palestras, tá? Então, assim. Legal. Você é um soldado. Falar de guerra agora é complicado, mas é uma situação hipotética. Você é um soldado
de um exército brasileiro. Vou falar do Brasil, né? A gente não tem guerra, então que bom. Mas você é um soldado, você é um soldado do exército brasileiro e a gente está em guerra com a Argentina e você achou um bunker onde tem 10 pessoas brasileiras debaixo do bunker chorando, presas, e você, com o seu grupo, foi lá, arrebentou a porta e vai resgatar essas pessoas. E você precisa trazer essas pessoas para você. E você fala, gente, vamos embora, sou brasileiro, pode sair comigo aqui, vamos fugir, vamos embora, tá tudo certo. E aí você vê que tem uma pessoa no canto que fica chorando, morrendo de medo, e caindo bomba lá fora, ouvindo tiro, e ela tá no cantinho com medo. E aí você precisa ser o guia para essa pessoa, para ela poder sair com você para fora desse bunker. E a gente vai misturar, você precisa misturar empatia e autoridade. Então, se você mostrar empatia demais, o que é mostrar empatia demais? É sentar do lado dela e chorar junto. E falar, nossa, eu também tô com medo. Eu entendo o seu medo, mas você senta e chora junto, o que vai acontecer? Ela não vai sair com você. Ela vai falar, meu, será que tem condição de eu sair com esse cara que tá chorando comigo aqui? Acho que não. Então assim, será? E agora, se por outro lado você fala, não, fica tranquila, eu também estou armado, tirar a arma e atirar para o alto lá e mostrar que você está armado, talvez isso gere muito medo dela. E aí seria o excesso de autoridade, né? Uhum. Você vomitar informações para a pessoa e a pessoa sentir que, pô, eu vim aqui nesse fisioterapeuta, ele está vomitando informação, mas ele nem ouviu minha queixa. Minha queixa, eu falei, ele nem quis me ouvir. Então, excesso de autoridade também. Então, assim, dosar empatia e autoridade é o principal para a gente conseguir ser o guia. O guia é o mestre Yoda, né? A gente precisa ser o mestre Yoda, o senhor Miyagi, isso é o guia. Que é alguém que já vivenciou, já experimentou na vida, em algum momento, aquele desafio que a pessoa está vivendo, entende a dor que a pessoa está tendo e consegue orientá-la de uma maneira suave a lidar com aquilo para poder sair dessa situação. Então, a gente tem que ser isso no consultório. Você ouve o que a pessoa quer, mas você tem que falar o que ela precisa também, né? E dosando isso, sabe? Então, esse é um papel de guia. E aí, quando isso acontece, é um negócio meio mágico, porque a conexão ela é criada. E para cada e o que é importante? A gente saber ouvir o paciente, porque para cada paciente, o jeito de você mostrar empatia e o jeito de você mostrar autoridade, ele pode ser totalmente diferente. Tem pacientes que querem mais carinho, tem pacientes que querem mais informações técnicas. E o paciente ele fala isso, em algum momento ele fala isso, só que às vezes a gente não ouve, né? Então, eu como médico já passei por um monte de médicos e assim, eu sou um cara um pouco mais decidido em relação ao que eu quero que façam comigo. Então, se eu preciso fazer uma cirurgia, eu vou numa colega meu e falar, preciso operar tal coisa. Eu não preciso que essa pessoa fique fazendo um discurso de 10 mil horas. Eu tenho que criar uma conexão comigo. Já está conectado. Eu sou um cara que não gosto muito sabe assim, de criar essa conexão carinhosa. Se eu confio, eu vou. Mas tem pacientes que já gostam disso, que querem uma conexão mais carinhosa. Então, para vocês, assim, que estão ouvindo a gente, vocês, a conexão é total com o fisioterapeuta. Vocês põem a mão no paciente, vocês estão ali do lado por muito tempo com as pessoas. Tentar entender o que esse paciente quer é muito importante para você poder entregar. Eu me empolgo, viu, Hélio? Eu me empolgo e saio falando, tá? Eu adoro que você se empolgue, tá? Então, assim, bandeira verde, vai embora, se empolgue mesmo. Acho que é super legal a maneira apaixonada como você fala. Então, assim, vamos então para aquele momento mágico do paciente primeira vez, né, que eu considero praticamente um milagre, né? Tipo, a gente está em São Paulo, é um lugar que mais tem profissional de saúde. Por algum movimento, esse cara escolheu você para você vê-lo. Eu talvez seja meu terapeuta me fala que como eu sou muito ligado a reconhecimento, eu me sinto eu adoro isso porque eu me sinto lisonjeado quando uma pessoa chega e fala assim, eu vim aqui te ver para ouvir a sua opinião. Eu acho isso muito nobre, assim, sabe? Tem muito peso nisso, né? Poxa, a pessoa saiu da casa dela, tem N profissionais, caras mais velhos, mais famosos, mais que eu admiro, que eu iria, e o cara resolveu vir falar comigo. Eu me sinto muito lisonjeado com isso. E a hora que você abre a porta do consultório e põe o paciente para dentro, tem até um estudo aqui da Universidade de Chicago, que eu fui ler alguma coisa, mostra que as pessoas bonitas têm 20%, tem uma chance de ter um salário 20% maior. Lógico que a nossa recompensa não é só grana, mas usando um estudo onde a gente se torna um bicho isento, né? Quem está falando isso é a Universidade de Chicago através de um estudo deles. As pessoas mais bonitas têm chance de ganhar um salário 20% maior. As pessoas bonitas, ou seja, tô mal. Agora... A gente tem que dar uma raça de um outro jeito para conquistar esse paciente. A gente tem que se dedicar a estudar pra caraca. E aí o próprio estudo fala assim, mas em relação às pessoas moderadamente atraentes. Então, assim, só que no mesmo estudo, os caras falam que
Se você se arruma e se prepara e faz uma imagem, você equilibra a equação. Você equilibra a equação. A hora que você bota o paciente para dentro do consultório, você tem poucos segundos ou alguns minutos para passar uma impressão para esse paciente. Os estudos são bem cruéis, assim, e falam que 2, 3, 5 segundos você tem para talvez ligar e plugar com esse cara né, e esse cara ter uma... Tá bom, vou te ouvir, vai. Entendeu? A não ser quando é igual a gente, que tipo, você às vezes vai no ortopedista que você já é teu amigo, né? Eu tô falando, não estou falando desse cenário, estou falando quando o paciente é uma pessoa estranha que só te viu na internet. Como é que é esse momento para você, Daniel? Como é que você lida com isso? Quais são as ferramentas? Qual é a sua observação? Que radar que você liga para entender esse aqui é por aqui, esse aqui é mais pragmático, eu vou direto ao ponto. Esse aqui quer colo, esse aqui quer o ombro. Como é que faz, Daniel, para fazer esse é o diagnóstico? Legal. Esse é o primeiro diagnóstico que você tem que fazer, né? Eu gostei da pergunta. É o primeiro diagnóstico. E tem uma parte toda que eu acho que meio natural para mim. Sou um cara que gosta de pessoas e eu faço essa leitura de uma maneira rápida. Uhum. E desde da forma como a pessoa se porta, quando eu vou chamá-la na recepção, do caminhar da pessoa e do jeito que ela se porta, que ela se veste, que ela fala oi para mim, isso é de uma maneira natural, eu já vou tentando entender o jeito da pessoa, se ela sorri, se ela não sorri. Então, assim, é algo que tem de uma maneira inata. Ele começa a conversar, eu tenho que ouvir. A gente não pode esquecer. A gente interrompe, tem estudos que falam que a gente tem 7 segundos. Mas eu tento ouvir. E assim, quando eu falo como eu posso ajudar, o que está acontecendo, tentar ficar quieto e ouvir porque a pessoa fala, a pessoa dá dicas do que ela quer, né? Então, assim, tem um paciente que vai chegar com uma pasta de exames, por exemplo, já sabe, esse cara, ele quer números, vai querer contar a história. Então, esse paciente, ele quer falar a história, ele quer falar sobre ele. Então, assim, isso é algo que eu sinto no durante, mas é muito importante a gente ouvir o paciente. Sobre julgamento instantâneo, tem vários trabalhos, né, que falam sobre julgamento instantâneo, sobre essa primeira impressão, sobre imagem e tal. E é interessante porque, se a gente for pegar um trabalho, tem um trabalho de Harvard, chama Naline Ambadi, a autora, e eu sei porque minha esposa chama Naline, também, que não é um nome tão comum, eu não esqueço desse trabalho. E ela fala sobre e quanto isso influencia na abertura da pessoa para se conectar com a outra pessoa. E eu vou resumir alguns pontos aqui, mas assim, quando você abre a porta do seu consultório e o seu paciente vai te ver, você abriu para chamar ele vai te ver, qual que é a primeira coisa, Elio, que você acha que as pessoas reparam quando elas olham para alguém? Isso instintivamente. Eu acho que é pro rosto, né? Para o olhar, sei lá. Tá. Então, assim, qual que é a resposta do trabalho, né? Então, assim, no instinto, às vezes você precisa responder uma pergunta ali, instintivamente. Essa pergunta porque nós somos animais primitivos. A pergunta essa pessoa é uma ameaça para mim? Essa é a pergunta que quando você tá na floresta e vê alguma coisa nova, isso é uma ameaça para mim ou não é uma ameaça para mim? Uhum. Então, isso eu tô falando de instinto, tá, pessoal? Não tô falando de razão, tô falando de olhar naquele segundo. Talvez o fato de existirem as mídias sociais, o fato de existir um encaminhamento, então, assim, quando o paciente fala, vai no Daniel, porque eu adoro ele, talvez isso não precise acontecer, porque a pessoa já tem um pré-julgamento seu muito bom. Ou se a pessoa já te viu nas mídias, ela já tem um julgamento sobre você. Mas digamos que a primeira vez que a pessoa está te vendo, essa resposta instintiva é como se fosse a primeira vez que você vê alguém, você está no seu carro, e aí eu vou fazer uma analogia um pouquinho forçada, mas você está no seu carro e vem alguém andando em direção a você. Qual que é a primeira coisa que para você poder ficar seguro? As mãos dessa pessoa. Você quer ver as mãos dessa pessoa. Então, assim, o trabalho fala que na verdade eu estou misturando trabalhos, tá? É um outro trabalho, eu não lembro o nome agora, mas eu vi muito num livro chamado Captivate, de uma autora chamada Vanessa Van Edwards, e ela é muito legal, ela fala sobre expressão corporal. Ela tem um Instagram bem legal, ela tem Twitter, ela faz pesquisas no Twitter. Vanessa Van Edwards.
esse livro Captivate é um livro bem, bem profundo sobre expressões corporais e tal. E ela fala assim que eles pegaram fotografias de pessoas com diversas poses e quem está vendo a fotografia tem que dar uma nota se gostou da foto ou não gostou da foto. E as pessoas que estão com as mãos no bolso escondidas ganham notas piores do que quem está com a mão à mostra. Porque instintivamente a gente olha e é coisa de snapshot, assim, olhou, dá nota. Olhou, então, assim, não fica com a mão no bolso, sabe? No bolso do avental para chamar o paciente. Mostra a mão. Pode parecer um negócio besta e é super sutil, mas, pô, eu acho legal. Tem trabalho comprovando isso. E, de novo, né, o fato da pessoa já te conhecer antes pelas mídias, talvez isso caia um pouco por terra, mas acho interessante a gente entender que as mãos são algo que fazem diferença na segurança daquela pessoa que está te vendo, principalmente se aquela pessoa for muito insegura. Segunda coisa instintiva, então primeiro a gente olha e a gente quer saber que a pessoa não é uma ameaça. Segundo, quando a gente quer se associar a alguém, a gente quer ser da tribo vencedora. A gente não quer ser da tribo perdedora, a gente quer ser da tribo vencedora. E aí tem um trabalho também muito legal, eu acho que Carnegie Mellon, uma universidade americana. Esse trabalho ele comparou a postura do vencedor e do perdedor. E aí o que ele fez para comparar a postura inata de vencedor e perdedor? Ele pegou atletas olímpicos e ele pegou atletas olímpicos cegos de nascença. Então, o atleta olímpico cego de nascença enxergou na vida se quando ele ganhava uma prova, ele tinha alguma postura de vencedor. E é muito legal, ele tem 12 atletas cegos de nascença e eu acho que tem, sei lá, 48, 50 e poucos atletas que enxergam, e foi comparando a postura na vitória e na derrota. E isso é instintivo, tá? A vitória é algo expansivo. Então, para quem não está me vendo aqui, vocês estão me ouvindo, então assim, quando o vencedor ganha, assim, é braços abertos, né? É peito estufado, rosto para cima. Ele não tem uma postura curvada, uma postura introspectiva. Ele tem uma postura mais expansiva. Então, e aí a Vanessa fala isso no livro dela também. A segunda coisa que é interessante é você ter essa postura mais expansiva, sabe? De braços um pouco mais abertos. Não é para você abrir a recepção do seu consultório e sair fazendo como se estivesse levantando um troféu. Não é assim, mas você não ficar muito introspectivo. E qual que é uma postura muito introspectiva? Quando a gente está no celular, por exemplo, a gente fica todo curvado no celular. Isso não é legal quando a pessoa vai te ver pela primeira vez. Então você fazer uma postura mais expansiva, as pernas mais abertas, braços separados do corpo, peito para cima, isso é muito legal para a pessoa falar, pô, que legal. Ó, essa pessoa não é uma ameaça e essa pessoa tem uma postura de vencedor e isso é muito legal. E aí uma terceira coisa que eles também falam no trabalho, e na verdade isso é junção de várias coisas, tá? De vários trabalhos, mas depois que você viu que a pessoa não é uma ameaça, você viu que é uma pessoa vencedora, você quer saber se aquela pessoa se importaria com você. Porque assim, uma coisa é você participar de um time vencedor, outra coisa é, será que essa pessoa se importaria comigo? Será que ela lutaria por mim? E aí entra o olhar. Então a gente precisa se forçar a olhar no olho. E quando a gente olha no olho, a gente mexe em alguma coisa dentro daquela pessoa. Né? Você está num show de música, tem um músico tocando, ou você está sei lá, em algum lugar que você admira e a pessoa olhou para você, ela olha no seu olho e fala, cara, mexe com você. Você fala, sabe aquela coisa do Avatar? Tipo, eu vejo você, não tem uma coisa assim? ICU. Então assim, isso pode parecer muito básico, mas não é básico. Para algumas pessoas que estão ouvindo a gente, é difícil olhar no olho. Né? Então, assim, faça um treinamento, pessoal. Se você não consegue olhar no olho do seu paciente, comece olhando na boca, no nariz, mas tenta olhar no olho dessa pessoa. É muito mais difícil olhar no olho para quem está falando do que para quem está ouvindo. Isso é legal, tem trabalho disso também. Então, você vai perceber no consultório, se você está sentado na frente da mesa da pessoa, que quando ela falar, ela não vai ficar olhando no seu olho, você vai ficar olhando no olho dela. E quando você falar, às vezes a sua tendência é fugir. Mas vamos se policiar de olhar no olho, sabe? Eu acho que é algo que gera conexão. Então, essas três coisas são muito legais. Mas o principal é ouvir a pessoa, tá? Porque, de novo, isso aí é para julgamento instantâneo, mas hoje a pessoa já vem com um pré-julgamento seu, porque tem as mídias, ela já entende um pouco sobre você, ou alguém te indicou. É muito raro a pessoa cair de paraquedas ali nua e crua no seu consultório. Então, ouvir a pessoa é essencial. Muito legal. Pô, muito legal essa reflexão, Daniel. E realmente, né, o cérebro humano, pela sua evolução, ele é muito bom em detectar ameaças. Essa é a grande habilidade que o cérebro tem. Tanto é que a gente não consegue sentir um cheiro de queimado e continuar no mesmo lugar com a mesma tranquilidade. Você vai ver o que é, porque o cheiro de queimado foi talvez o que nos trouxe até aqui, que fez a espécie sobreviver. Outra coisa é você estar andando numa floresta, num mato, você escuta um barulho
é isso que fez a gente sobreviver e não ser picado por uma cobra, ser pego por um tigre de dente de sabre, sei lá. Então, o cérebro ele é muito treinado para sobrevivência, né? E Sim. essa coisa da postura do vencedor, realmente eu li esse trabalho, e essa coisa de, tipo, você passa na linha de chegada em primeiro e levanta os braços assim, como quem está ganhando, não é uma coisa de quem está se expandindo, porque sabe que esse movimento é de levantar um troféu, é de pessoas que nunca enxergaram fazem o mesmo gesto que essas pessoas que enxergam, né? Então, assim, é uma coisa instintiva do ser humano, talvez, Sim. tão treinada quanto a detecção de ameaça. E aí, você, além de ser um empreendedor, além de ser um médico, um cirurgião, saber planejar cirurgia, tudo, você tem que saber conversar com o manobrista do seu consultório, tem que saber treinar a sua recepcionista, você tem que saber, porque os profissionais eles podem ser bons, geralmente eles são ótimos, mas às vezes ele está fazendo uma coisa que é boa, mas não está do jeito que você gosta. E Sim. aí não tem como saber qual é o certo do Daniel, não tem como saber qual é o certo do Hélio. Tem um jeito que o Daniel gosta, né? E eu vou te contar até um depoimento meu. Uma vez a minha esposa veio, minha esposa é contadora de formação e ela me ajuda na parte financeira da empresa, da clínica. Então eu não me preocupo com isso, graças a Deus. E é uma coisa boa, né? Você sabe, né? Que é uma coisa boa. E uma vez ela veio, nós íamos daqui para um casamento. E ela estacionou o carro aqui na frente do prédio, na frente da clínica, e deixou a chave com o manobrista. E quando nós fomos sair, o manobrista veio até a mim, que eu que ia dirigir o carro, e para quem não está vendo, né, que para as pessoas que estão escutando o áudio, o manobrista na minha frente, ele pegou a chave com as duas mãos e me entregou a chave com as duas mãos. É uma besteira, é um detalhe, é super pequeno e super sutil, e a maior parte das pessoas talvez não perceba. Mas isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu fui falar com o manobrista e falar assim, cara, o gesto que você fez para mim entregar a chave do carro, é uma coisa que eu só vi em filme, uma coisa meio de samurai, assim, sabe? De pegar uma coisa com as duas mãos e entregar, como se estivesse me entregando um livro sagrado, uma Bíblia, ou sei lá qual a religião das pessoas, mas alguma coisa muito importante, era só a chave do meu carro. Essa linguagem não verbal, de tudo que a gente já falou, como a gente traz as pessoas, Daniel, isso é uma coisa que talvez eu tenha, assim, orgulho, porque ontem mesmo veio um cara de marketing aqui e falou assim, cara, incrível isso. Eu passei pelo manobrista, ele tem orgulho de trabalhar aqui e me falou, boa sessão. Eu passei pela recepção, as suas recepcionistas são apaixonadas por esse lugar. E eu passo pelos seus colegas, todos eles adoram trabalhar aqui. Como a gente constrói essa cultura, Daniel? Leva tempo, demora, dá trabalho. Mas como a gente constrói essa cultura para que as pessoas se engajem no nosso negócio, para que a gente consiga ter aliados na busca da experiência do paciente? Cara, perfeito, Helio. Vamos lá. E, eu gosto de falar, viu? Mas vamos embora. Bom. Você, você foi me descrevendo algo que é essencial para o nosso trabalho, que é a gente entender que o nosso trabalho é de servir. A gente serve as pessoas, né? Então, assim, a gente faz um trabalho que o garçom faz, que o manobrista faz. A gente serve. A gente serve e tem que ser um prazer para a gente servir as pessoas. Se a gente isso não tem a ver com você cobrar ou não cobrar, se valorizar ou não se valorizar, não tem a ver com isso, tem a ver com entender que o nosso trabalho é servir. Tem até um livro chamado It's My Pleasure, que é muito bom e ele fala sobre servir. Quem estiver ouvindo aqui quiser ler, é muito legal. It's My Pleasure, um livro que você vai ler em um dia, bem rápido, mas ele fala sobre servir. E quando cada pessoa, do manobrista da sua clínica até você, entende a função dela nessa cadeia e entende que ela faz diferença na jornada do paciente, isso faz com que isso traz uma importância para o papel daquela pessoa no servir. Então, muito provavelmente, o que você fez é dar um feedback constante para essas pessoas, né? Então, você corrige o que não está legal e não perca a oportunidade de corrigir o que não está legal. Elogie o que está indo bem e sempre focando e frisando que
cada pessoa no seu consultório, desde a pessoa da limpeza até você, faz a diferença na vida do paciente que está indo lá para resolver um problema, né? Os pacientes, eles têm uma vulnerabilidade, porque a situação é vulnerável quando a gente é um paciente, e entender o papel de ajuda dessa pessoa faz toda a diferença. Então, provavelmente, o manobrista, ele sabe, ele sente o papel dele nisso. E o fato de você ter ido lá e falado para ele, isso é muito legal, porque você deu um reforço positivo. Da mesma maneira que se ele fizesse uma coisa errada, você talvez fosse lá e desse um reforço para ele, né? Um feedback. Então, às vezes, a gente esquece de dar o feedback positivo, e isso é muito importante para a pessoa se sentir parte do todo nessa entrega. E isso faz muita diferença. Para quem tem oportunidade de ir para por exemplo, um resort de luxo, um restaurante que é um pouco mais caro. Não sei se todo mundo está ouvindo aqui tem essa oportunidade, mas assim, o treinamento que essas empresas fazem no servir faz com que cada pessoa daquele lugar entenda a responsabilidade dela no bem-estar do hóspede, por exemplo, num hotel, né? E eu quero fazer essa comparação porque ela é totalmente verdadeira com a clínica, com o consultório. Todo mundo tem que saber o seu papel e tem que entregar o melhor para aquela pessoa. E se a pessoa não, se o funcionário não consegue resolver o que aquela pessoa precisa na hora, mas ele consegue demonstrar para a pessoa que ele vai ajudar de alguma maneira. Eu vou atrás de quem vai resolver isso para você. Então, assim, a gente tem um papel de servir, né? Entender esse papel traz muita alegria traz mais alegria até para a gente trabalhar, porque as pessoas reconhecem, do mesmo jeito que você está dizendo que quando o manobrista foi lá e entregou sua chave como algo muito especial, e para quem está ouvindo, o Hélio tem uma Ferrari, pessoal, então acho que por isso que ele entregou desse jeito, mas assim... Eu chego lá, calma. mas brincadeiras à parte, assim, para o paciente, cada ponto de contato com a clínica de vocês é uma oportunidade de ele se sentir servido, né? E que as pessoas entendam isso. Então, assim, essa conversa até em aberto mesmo, assim, eu acho legal chegar para quem trabalha na clínica e falar, contar um relato pessoal, por exemplo, o Hélio pode contar isso, falar, olha, quando o manobrista me deu a chave assim, me senti tão acolhido, e eu queria que vocês soubessem que cada gesto que vocês fazem aqui para os pacientes que vêm faz a diferença. Então, eu quero agradecer vocês por isso, e que vocês entendam que a gente está aqui para servir, é muito legal que o paciente dê esse feedback para a gente, e a pessoa vai se sentir orgulhosa por isso, porque ela estudou contabilidade, por exemplo, só que ela está ajudando na saúde, e é uma honra poder trabalhar na saúde, não é todo mundo que tem essa condição, mas quando você a condição de estudar e de poder trabalhar nessa área, mas quando você traz todo mundo que trabalha com você com uma responsabilidade em ajudar alguém na área da saúde, a pessoa vai dormir orgulhosa, ela chega na casa dela e fala, meu, olha que legal, o meu médico, o meu fisioterapeuta, o dono da minha clínica, ele falou, nossa, parabéns, o jeito que você está agindo está fazendo a diferença no tratamento daquele paciente, ele já chega mais animado, ele quer vir aqui, ele quer chegar antes para bater um papo com a recepcionista. Então, eu acho que esse feedback constante, positivo e negativo, é o que faz a diferença. E é aquele senso de missão, né? Tem uma história que eu não sei se é verdade, se é lenda. Dizem, eu já estive lá em Houston, lá na NASA, onde hoje praticamente aquilo é uma exposição, né? Sobre a sala de controle da NASA, quando aquelas primeiras expedições para a Lua e tal. E tem uma história, que eu não sei se é verdade, eu não fui checar, mas dizem que tem uma sala de controle super especial na NASA que ninguém podia entrar, só podia entrar com um cartão especial lá. E um dia, olhando pelas câmeras de segurança, estava uma faxineira dentro dessa sala. O pessoal da segurança ficou tudo louco. O que essa mulher está fazendo dentro dessa sala? Ela não poderia estar lá dentro e tal. Chegaram, abriram a porta. Ô, fulana, o que você está fazendo aí? Eu falei assim, eu estou ajudando a pôr o homem na Lua, e você? Então, assim, a mulher está limpando a sala, mas ela sabe que ela faz parte daquilo. Ela tem essa sensação de pertencimento que eu tenho certeza que o Vitor, que é o meu manobrista, também tem. Ele sabe que ele colabora para a melhora da experiência do paciente. Outra comparação que eu faço também é que nós, fisioterapeutas, como eu falei, a gente atende num lugar aberto, a gente usa a sala quando é necessário, mas a maior parte do tempo os pacientes eles gostam de conversar entre si, eles gostam de trocar experiências das lesões deles. Às vezes até o paciente fala assim, porra, eu achei que eu tava mal, mas eu vi um cara lá tá muito pior que eu, fiquei até feliz, entendeu? Então, motiva isso. Motiva. Então, eu acho o trabalho do fisioterapeuta muito parecido com o trabalho de um cozinheiro. E eu falo isso para os mais novos aqui. A gente trabalha o dia inteiro em pé, a gente anda para lá e para cá, o nosso sapato dura 3, 4 meses, acaba o sapato, porque a gente anda o dia inteiro. E a gente mistura ingredientes no tratamento. A gente vai misturando para fazer um prato legal, para fazer um resultado legal.
E essa mistura de saber o que dose de cada ingrediente que você vai colocar é o que vai ajudar o paciente a encontrar o seu caminho e melhorar a experiência do paciente, né? Com a ajuda do manobrista, com a ajuda da secretária, todos esses ingredientes fazendo um papel aí de mudança, de mudança até de comportamento no paciente. A gente às vezes vê um paciente meio deprimido, com a sua dor persistente, que chega aqui nem mal fala, ele sai depois de algum tempo, poxa, conversa com todo mundo, puxa, eu adoro vir aqui. Então, assim, você vê uma mudança comportamental nesses fatores contextuais. E falando em fatores contextuais, eu queria que a gente se debruçasse agora, Daniel, sobre essa coisa, da maneira como nós abrimos o podcast, assim, eu sei a histologia, eu sei a fisiologia, sei tudo. E esses fatores contextuais, cara, onde a gastrite não é só uma alteração da acidez do estômago, mas tem também todo um contexto desse cara, que às vezes a gente precisa pedir para abrir, como é que está seu momento de vida? Como é que é para você isso no seu consultório, de um cara que abre barriga, né? Sendo bem pragmático, pô, esse cara abre barriga, né? Então, assim, como é que é falar desse assunto mais profundo, mais delicado, mais íntimo, né? Porque às vezes isso é mais íntimo do que entrar na barriga da pessoa. Sim. Hoje a gente não abre, tá? A gente faz furinho só. Tudo bem. mas assim, Hélio, eu sou um cara que gosta de me comunicar. Isso acontece, né? E é preciso acontecer por dois motivos. Primeiro que para os tratamentos clínicos eu preciso entender o contexto da pessoa. Então, como você muito bem disse, para gastrite eu preciso entender um momento de vida, o estresse do trabalho, o estresse em casa, a alimentação. Então, por necessidade, para fazer um diagnóstico, eu preciso entender como está a vida da pessoa. Agora, para outros casos, eu não tenho a necessidade disso para um diagnóstico, mas eu faço para conexão. E porque eu gosto também, porque senão fica muito sem graça o consultório, né? Se você não conversar com as pessoas, se você for um técnico em operar hemorroida, um técnico em operar uma hernia inguinal. Então, às vezes eu tenho a necessidade para fazer um diagnóstico, mas às vezes eu faço por prazer e isso gera conexão. E fazer isso por prazer ou para gerar conexão, quando você entende que isso faz parte da conexão, então para quem está ouvindo a gente que não gosta muito de conversar, tem pessoas mais introvertidas que não gostam muito de se abrir, mas assim, quando você entende que isso é um fator que pode gerar conexão, é interessante você fazer isso de uma maneira deliberada. Né? Falar, cara, eu acho que eu converso pouco com os pacientes, então eu vou fazer uma pergunta, e aí, como é que estão as coisas no trabalho, em casa? Eu vou fazer isso meio forçadamente. Óbvio que sem perder a sua autenticidade, né? Se você sentir que está muito forçado, isso é ruim, porque perder a autenticidade, soar como falso, quebra a relação profissional de saúde e paciente, mas eu acho que é importante você incluir isso como uma rotina do seu atendimento, porque isso é o que gera conexão, você entender a situação de vida da pessoa, deixar a pessoa falar um pouquinho sobre o que ela está vivendo. Então, assim, são esses dois caminhos. Às vezes por necessidade, às vezes por conexão, mas muito mais por prazer. Eu gosto muito de fazer isso, né? Então eu faço muito prazer. Tanto que na época que eu atendia no HC, no ambulatório do HC, e mesmo quando eu comecei a atender em ambulatório de hospitais, aí onde tinha um movimento muito grande, eu sempre fiz questão de atender e de perguntar um pouco da vida da pessoa. Mesmo que eu tivesse que atender em 10 minutos, eu não conseguia correr tanto na agenda. E eu estava feliz por isso, porque eu sabia que eu estava fortalecendo um jeito de atender que é o jeito que eu acreditava e que eu ia fazer no futuro. Então isso é outra coisa muito, muito interessante, porque eu demorei um pouco, principalmente na parte cirúrgica, para entender e para tirar os antigos vícios do aprendizado que eu tive na faculdade. Então, por exemplo, quando eu comecei a operar fora, como cirurgião principal, eu me cobrava muito de ser rápido, porque na faculdade tinha uma cultura de rapidez. E eu sou um cara que opero rápido, mas eu opero rápido porque eu vou devagar, porque eu não tenho pressa. Só que no começo, eu fazia meio do jeito que eu aprendi na faculdade, que não, tem que ser um negócio tal, mas eu não precisava. E era um diálogo interno. Assim, nossa, será que os caras estão me auxiliando? Eles estão achando que eu estou indo muito devagar? Será que eu preciso acelerar? Depois eu pensei, cara, não tenho mais essa pressão. Né? Quando o paciente entra no meu consultório, eu não tenho passado, não tenho ser assistente, ser professor ou ser residente, não tem isso. O paciente me escolheu, posso fazer do meu jeito. Então, às vezes a gente faz no automático algumas coisas, isso pode ter a ver com o jeito de você atender, que pode não fazer sentido, só que a gente nem percebe. Então, eu acho que é legal essa autorreflexão. Eu gosto muito de refletir, tá? Assim, eu gosto de trazer coisas práticas, mas eu acho que a reflexão é importante para você mudar a sua conduta. É um passo anterior à mudança de conduta, é a reflexão. Claro. Será que o jeito que você atende hoje o seu paciente é o jeito que você gostaria de ser atendido? Ou até o jeito que você gostaria de atender? Às vezes você gosta de ser atendido de um jeito e gostaria de atender de outro, mas assim, será que está alinhado o jeito que você atende hoje ao jeito que
você gostaria de atender? Será que isso não pode mudar? Será que você não pode mudar uma outra coisa para se aliar um pouco mais? E é engraçado porque isso acaba virando meio que um jogo. Um jogo, não estou dizendo jogar com a vida das pessoas, não é isso. Acaba sendo um jogo de você com você mesmo. É aquilo que eu falei do esporte, né? Do desafio de sair da zona de conforto, né? Eu sempre fui federado, joguei futebol, joguei vôlei, e eu gostava da dor, assim, do crescimento, do desafio, do treino, do suor, da dor. Cara, até hoje eu jogo bola, aquela dor, assim, eu jogo de domingo, eu volto a andar direito na quarta-feira, mas assim, segunda e terça-feira são dias legais. Segunda e terça-feira são dias legais para mim, sabe? Que meu tornozelo tá gritando, mas é gostoso. Então, assim, e encarar o consultório, esses desafios do consultório como algo legal, como um jogo, é muito bom também, porque me faz crescer, faz melhorar. E aí, assim, hoje, isso já, eu sou um cara que reflito muito sobre as consultas há muito tempo, então hoje já de uma maneira muito natural, eu tenho uma segurança grande de que eu me conecto com os pacientes, né? É muito raro não ter uma conexão. Quando não existe, ou é de uma maneira proposital minha, porque às vezes eu não quero aquele paciente, e aí eu faço o que tem que fazer, de maneira ética, eu entrego a medicina que tem que entregar, mas eu não crio a conexão. E tudo bem, às vezes o paciente se conecta mesmo assim, às vezes não se conecta e não tem problema, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu não dei algo mais, mas de uma maneira intencional. Cara, é muito raro hoje o paciente sair e eu consigo sentir isso, bom, esse paciente não se conectou tanto. E aí eu tenho que entender o porquê. Né? E, pô, será que eu não quis e por isso que eu agi de tal maneira? Ou será que eu agi errado e devia ter feito outra coisa? E a gente erra sempre, né? Não é? A gente não, a vida é sempre um aprendizado. Mas é legal você refletir sobre como que o seu paciente saiu da sua consulta e como que você agiu nessa consulta. É muito legal fazer essa reflexão, eu sugiro que todo mundo faça. Legal, muito legal. Bom, paciente, a gente falou do pré, a gente falou da consulta, agora eu quero falar do pós-consulta. E assim, Sim. quando a gente começa a ter um volume maior de pacientes, vai ficando meio complicado de fazer esse acompanhamento e até de lembrar, já o paciente Marcos, pô, tem 12 Marcos, você não lembra, né? É difícil mesmo, são muitas coisas. Como é que funciona para você esse pós-consulta? Você mesmo conversa com o paciente, tipo, depois de 2 dias que você passou um remédio novo para o paciente, como é que a secretária fala? Como é que você organiza isso para ter, ao mesmo tempo, para que o paciente que se conectou sinta-se acompanhado, sinta-se, pô, valorizado e, pô, ele se importa com o meu bem-estar e quer saber se eu estou melhor, mas sem também abrir mão do seu espaço, do seu tempo, da sua vida, para não ficar o dia inteiro no celular e também não ter um momento onde você bloqueia e calma e agora na hora de responder isso. Como é que é isso para você? Sim. Eu tenho duas maneiras de agir. Né? Eu sempre de uma maneira bem flexível. Né? Eu sou um cara que eu gosto de me adaptar com cada tipo de paciente, mas basicamente, para os pacientes operados, onde já existe uma previsibilidade da dor, do que ela pode ou não fazer no pós-operatório. Então, assim, pacientes de hemorroida, eu já sei como vai ser aquela semana do paciente. Paciente de hérnia, eu já sei como vai ser a semana. Paciente de vesícula, cada um tem um jeito de refluxo, cada um tem um jeito. Então, assim, para esses pacientes cirúrgicos, eu já tenho com a secretária, mais ou menos, entre aspas, bem entre aspas, protocolado, qual a mensagem que ela vai mandar 2 dias depois, até para marcar o retorno do paciente, a gente já pergunta como ele está e tal. Eu sempre, principalmente, assim, na verdade, para todos os pacientes eles têm meu telefone, mas quando a gente ativamente pergunta como está, entende, acaba sobrecarregando menos o meu telefone, porque o paciente já se sente cuidado e eu já falei para ele o que ele vai vivenciar. Então, essa é a parte mais, entre aspas, protocolar, que é de algo que eu já sei o que esperar. Agora, no paciente que não é um paciente cirúrgico, paciente do tratamento do consultório do dia a dia, aí vai de paciente para paciente. Então, assim, para aqueles pacientes que eu atendo e vou pedir um exame, ele vai vir no retorno depois e não tem algo que traz dor imediata para ele, é algum desconforto, mas, por exemplo, tem uma gastrite leve, tem refluxo, vou pedir exames, eu não me importo muito em mandar uma mensagem ativa para esse paciente, embora eu tenha meu celular à disposição. Agora, para os pacientes que chegam com uma infecção, com sangramento, com muita dor, aí eu peço para minha secretária, acabando a consulta, falar, me lembra daqui 3 dias de mandar mensagem para essa pessoa, né, para esse paciente. E aí ela me lembra, e aí eu mando do meu celular pessoal, falei, e aí, como é que tá? Melhorou? Então, assim, isso é muito legal, porque primeiro para saber como o paciente está, se ele melhorou ou não melhorou, segundo que para gerar conexão é um negócio absurdo, né? Você mostrar para o paciente que você se importa, e realmente a gente se importa para esses casos. Né? Uma pessoa que chega com muita dor, eu quero saber no dia seguinte se ela está melhor, ou se ela parou de sangrar, então
eu tento, a minha secretária é meio que meu cérebro, sabe? E eu peço para ela me lembrar, porque senão eu vou esquecer, porque é que você falou, assim, a gente tem muito paciente. E algo que eu sempre faço é anotar os detalhes não técnicos aí no prontuário, porque paciente que volta depois de 3 anos, ou que volta depois de 6 meses, ou até que volta depois de 2, 3 meses, se é um paciente que não tem algo muito marcante, às vezes eu esqueço. E ter um detalhe lá, pô, o paciente vai fazer uma viagem para a Alemanha, quando ele volta depois de 3 meses, e aí, como foi a viagem? É muito legal essa pergunta. Legal. E é uma coisa tão básica, você escreveu no prontuário, você deu uma lida antes de chamar o paciente. Então, acho que isso gera conexão e a gente não é obrigado a saber e conhecer todo mundo de cabeça. Claro. Muito legal. Pô, Daniel, queria te dar um espaço agora para você falar do seu evento. Eu espero que ele já esteja quase pronto aí para a gente ter o evento, o consultório de novo, porque, pô, é muito legal. Acho que você tem que continuar, tá? Fala aí do seu podcast, fala do seu evento, fala de como as pessoas podem te encontrar para bater um papo contigo. Legal. Obrigado, Hélio, pela abertura. Imagina. Bom, eu, por enfrentar as dores do crescimento do consultório e por gostar de falar, né, como vocês já acompanharam aqui nesse bate-papo com o Hélio, eu comecei, e também por ser paciente e por passar em vários médicos como paciente, isso com experiências desde a minha esposa que precisou ser operada, até dos meus pais, meus avós. Teve um período da minha vida que eu passei muito como paciente. E eu comecei a entender que tinham médicos que eu me conectava muito e tinham coisas que alguns médicos faziam que eu não me conectava tanto. E eu comecei a reparar nisso. Eu decidi fazer um evento para falar sobre coisas não técnicas, né? O que a gente pode fazer, ou o que a gente faz no dia a dia que a gente não aprendeu na faculdade, que a gente precisa melhorar. E aí eu criei esse evento e chamei alguns profissionais que não eram da área médica para trazer o relato deles. Por exemplo, a Letícia Lago foi uma paciente minha que cuida de experiência na indústria automobilística, de experiência do cliente. Ela veio falar sobre a experiência do cliente. Então, eu comecei a convidar pacientes meus mesmo que cuidavam de áreas que não eram médicas para falar no evento. E o evento foi crescendo. A gente já fez 3 edições. Quando a gente ia fazer a 4ª, veio a pandemia. Uhum. E eu estou na luta pessoal aí do online versus o presencial, versus o meu consultório. E na substituição, não na substituição, mas no paralelo com o evento, eu comecei a fazer o podcast que basicamente onde eu entrevisto pessoas que seriam convidadas para palestrar no evento, né? Então, o podcast já tem 2 anos e eu faço entrevistas. Eu tenho uma frequência grande, quase que semanal. Às vezes eu não consigo fazer toda semana, mas então eu tenho entrevistado de várias áreas. O podcast chama O Consultório, ele também está no Spotify, Deezer, Google, onde você ouve podcast, Apple, você encontra. São entrevistas variadas, elas servem para qualquer profissional de saúde, na verdade servem para qualquer profissional, porque a gente fala sobre tudo. E o evento presencial, ele tem um trabalho grande, né? Então, assim, eu me questiono se eu vou voltar a fazer ainda, embora eu goste, talvez eu faça de um outro formato, um formato um pouco menor e não tão grande. O último a gente fez no Tivoli para muita gente, um negócio grande e tal, e foi legal, mas assim, a dor de cabeça foi grande também. Então, assim, eu me questiono se esse prato, ele tá rodando ali, eu olho para ele, eu penso, será que ele dá um pouco de choque quando eu mexo nele? Embora seja muito legal. Então, assim, ele dá um pouco de choque. Mas eu como semanalmente eu trago essas pessoas, isso já me traz uma satisfação. E além disso, também o que eu fiz muito durante a pandemia e abriu essa porta, acabei fazendo mentoria para alguns profissionais, então para médicos ou profissionais da área de saúde, assim, mentorias. Eu até cheguei a fazer grupo de mentoria, mas hoje eu faço de uma maneira muito individual, embora tenha sido cada vez mais difícil por causa do tempo, mas assim, eventualmente tem uma outra pessoa que me procura e a gente faz um negócio formalizado mesmo, uma mentoria, onde eu vou analisar a situação de vida daquela pessoa e tentar orientá-la da melhor forma possível para dar os próximos passos. Isso a gente faz também. Então, assim, essa área, podcast, evento, mentorias, ainda é algo em construção. E em construção não, mas em constante transformação. E eu gosto, assim, você é um cara que me incentiva muito, você sempre me manda mensagem, pô, e o evento, você já mandou várias mensagens dessas. Então, essas mensagens me movem no sentido de mexer nesse prato. Não sei se ainda agora, na minha vida pessoal, a gente acabou de mudar, então tem muita coisa se equilibrando ainda, e eu gosto, eu tento não perder o equilíbrio, sabe, Elio? Eu não sei, eu gosto de ter um certo controle sobre as coisas, não no sentido controlador, mas no sentido de não me perder muito, de não mergulhar muito de cabeça em algo e deixar as outras pratos quebrarem, sabe? Então eu preciso estar com um momento de vida mais preparado para mexer em cada um dos pratos. E talvez esteja chegando a hora do novo evento, talvez de um outro formato, e você vai estar presente certamente se a gente fizer nesse outro formato, mas é algo que eu estou em construção ainda. Bom, mas já comecei a fugir aqui, então, pessoal, quem quiser entrar em contato comigo, falar comigo,
Acho que o Instagram é um bom jeito, então é dr.danielkruglenski. Quando vocês colocarem lá Daniel KRU, vocês já vão me achar. Tem meu site, que é danielkruglenski.com, também fala um pouco aí sobre o consultório. Tem um podcast chamado O Consultório, e eu fico super à disposição para quem quiser tirar dúvidas, entrar em contato, mandar sugestões. Eu acho que é muito legal essa interação com cada um de vocês aí que está ouvindo a gente. E obrigado, Hélio, obrigado pelo convite. Fiquei honrado. É uma honra mesmo. Assim, acho que é a honra bem parecida com a honra de que você sentiu assim quando o manobrista vai lá e entrega, assim, uma honra. Ou quando você fala, pô, na verdade não do manobrista, mas quando você fala da honra de uma pessoa escolher você, é a honra de quando alguém me chama para ser entrevistado. É muito legal, porque você poder entrevistar qualquer um aqui, né? E você tem essa abertura com muita gente. Então eu me sinto honrado de vir aqui, da gente poder falar. É muito legal. É um tema que eu gosto muito, para a gente poder fazer um podcast de 5 horas. Tranquilo. E eu gostei muito, achei muito legal, achei que ficou bem legal o nosso bate-papo. Pô, muito legal, Daniel, agradecer você pelo seu tempo, sua disponibilidade, sempre muito simpático, sempre muito aberto, muito acessível aí. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, acompanha esse podcast até o fim, ajuda a gente aí a espalhar essa mensagem de empreendedorismo, de cuidado com os detalhes. Pense em alguém que você gosta, manda esse podcast, manda esse episódio para que você possa impactar a vida dessa pessoa e, ao mesmo tempo, impactar a vida de muitos pacientes, de muitas pessoas que buscam a nossa ajuda. Agradecer muito você, Daniel, pela sua disponibilidade, pela facilidade com que foi marcar um podcast com você mesmo, com a sua vida super atribulada. Agradecer de coração tudo isso. Lembrando que a gente está nas plataformas Deezer, Spotify, YouTube e Apple Music. Não deixa de seguir o nosso canal lá no Spotify e de acionar o sininho para receber a notificação dos nossos próximos episódios. A gente tem episódios marcados aí muito legais como esse que foi com o Daniel e com assuntos muito interessantes. Então, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Obrigado, abraço. Valeu!